Haaland é o seguinte, ele não é um jogador que precisa de muitas finalizações. Ele não é aquele cara da tentativa e erro. Precisam cair 5, 6 bolas para ele cravar uma. Hoje ele teve 2 chances de cabeça no primeiro tempo e no segundo tempo ele estava completamente sumido do jogo, ajudando mais defensivamente do que ofensivamente. Veio uma bola para ele. Ele estava no lugar certo, escorou e deixou entrar. Acho que o Brasil tem uma zaga muito bem entrosada e muito forte, com Marquinhos e Gabriel Magalhães, e que, obviamente, conhece o Haaland nos enfrentamentos de Champions e principalmente Premier League, né, com quem o Gabriel Magalhães duela ali o tempo todo. Isso é um fator determinante. Agora, o Haaland vai tentar um jogo físico. Esse é o estilo de jogo do Haaland. É um atacante de 1,95 m. O Brasil precisa evitar que cheguem cruzamentos. A Noruega vai tentar esse jogo pelos lados do campo. O Brasil tem laterais que defensivamente se comportam muito bem, por características, tanto o Danilo quanto o Douglas Santos, é não deixar a bola chegar. Parece uma análise simplista, mas é isso, porque no corpo, no senso de colocação, no cabeceio, enfim, o Haaland tem várias qualidades como finalizador nato que é, e se a bola chegar, fica muito difícil pra gente. Temos contas a acertar domingo com a Noruega. Primeiro que a gente nunca ganhou deles na história. Única seleção. O Brasil nunca venceu. Inclusive, perdemos para eles em Copa, em 98. Tem que ultrapassar a barreira do 5º jogo em Copas. O Brasil tem caído no 5º jogo para seleções europeias de prateleira igual a da Noruega. Tem o Haaland, um dos centroavantes mais letais do mundo que a defesa do Brasil vai ter que segurar. Agora, eu acho que como time, funcionamento de setores, compactação, a impressão é de que o Japão hoje parece mais pronto que a Noruega. Só que a Noruega tem individualidades muito interessantes. A partir do momento que tomou o empate, o Odegaard chamou o jogo. Tudo passou pelo pé dele. É um jogador decisivo, um jogador do Arsenal que chama a responsabilidade. Tem o Haaland. Não preciso falar mais nada, dispensa apresentações. O Nusa, que é um garoto na ponta esquerda que vai cair para cima do Danilo, que é habilidoso, é o jogador de drible. É o cara desequilibrante que a Noruega tem e fez um golaço hoje. Claro que tem que ter atenção, mas eu tenho a sensação de que o Brasil chega mais confiante para domingo do que chegou ontem. Pela casca que a virada de ontem nos deu e pelo trabalho do Japão, que parece coletivamente melhor que o da Noruega. Mas isso não é garantia de nada. O Brasil vai pegar um adversário chato, um jogo chato no domingo e um atacante masterclass que é o Haaland. Vambora! Agora, vamos para as oitavas. Haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil. Você precisa ser realista. Vai ser difícil avançar. A maior parte das partidas, não sei. Não vai ser fácil. A gente vai ter que conseguir. Para a classificação, a gente se preparou muito e a gente continua muito preparado. Foi tudo bom. E o Brasil? Como é que vai ser nas oitavas contra o Brasil? Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, né? Quais são as possibilidades nesse sentido? Crédito do que a gente dá, do que o resto da imprensa internacional dá também, muito olhando justamente essas declarações do Haaland, o planejamento que foi feito, rifando o último jogo contra a seleção da França, e nesse caso eu nem julgo a decisão do técnico Solbakken. Acho que o tempo de preparação para esse jogo contra a Costa do Marfim era muito curto, então talvez no planejamento ali só a classificação para a fase 16 avos fosse suficiente, não precisasse disputar a liderança, mas talvez uma seleção que tem mais confiança em si mesma tentasse bater de frente com a França e buscar essa primeira posição mesmo com o tempo curto de preparação para o jogo de hoje contra a Costa do Marfim. Então, você acha que é mais ou menos por aí? Talvez a Noruega não se dê tanto valor quanto a gente mesmo dê para eles? Eu acho que parece muito mais uma característica também deles que são dessa origem escandinava, né? Eles são, digamos assim, mais pés no chão. Eles não caem muito nesse tipo de pressão. Me recordo até na Copa de 94, lendo à época jornais, manchetes, né, que você vai encontrando pela internet, a Suécia não se colocava em nenhum momento como favorita, como próxima de ganhar uma Copa do Mundo. E ela foi chegando, ganhou inclusive, ganhou não, ela empata com o Brasil num jogo que ela foi melhor, inclusive lá em Detroit.
para depois fazer uma duríssima semifinal num calor absurdo lá no Rose Bowl, perdeu por 1-0, mas eles sempre foram, né, de tirar esse tipo de pressão. A própria Noruega em 98 também era uma boa seleção, não era uma seleção ruim não. O ataque com o Tore André Flo, com o Solskjaer, que um ano depois foi simplesmente o pé de um título de Liga dos Campeões para o Manchester United, naquela virada incrível, né, contra o Bayern de Munique. Ou seja, a Noruega tinha uma boa geração naquela equipe, inclusive a zaga da Noruega fazia parte da zaga titular do Manchester United, que era o Johnsen e o Berg. Henningsberg e Johnsen jogavam no Manchester United de 99. Então é só para ter uma ideia de que é um país em que chega de novo para uma Copa do Mundo com uma boa geração. Agora, talvez a Noruega agora precise pegar como exemplo e mentalizar uma seleção que à época pode ter sido do tamanho dela e que fez uma história como essa pode repetir. A Croácia. A Croácia, em 98, ela chegou com uma geração, claro, herdada da Iugoslávia, que sempre foi um celeiro de craques na Europa, mas com toda a dissolução não se sabia muito bem o que sobraria para a Croácia, né? Quais jogadores entrariam, porque a equipe da Sérvia, na época que jogou com a Iugoslávia em 98 ainda, tinha os melhores jogadores, mas a Croácia fez uma seleção competentíssima para chegar na semifinal. E a própria Croácia de 2018, que até estou olhando aqui a escalação, né? Brozovic, Rakitic, Modric, Perisic e o Mandzukic. Eram os 5 principais jogadores. Essa Noruega tem jogadores que, se não tem o mesmo talento, por exemplo, de um Modric no meio-campo, que é o Odegaard, mas tem um atacante muito melhor que o Mandzukic, que pode não ter um Rakitic como um segundo volante, mas que pode apresentar de uma outra parte do campo na posição o Riersson, que é um jogador que eu adoro ver, eu acho ele muito bom jogador. Aí o Sorloth, que se não for o craque, você tem o Bob ali para ser um Perisic, que é um cara, né, de muita tática, um cara incisivo como o Nusa. Então, são seleções que conseguem se assemelhar um pouquinho em suas características, né? E por quê? A Croácia de 2018 não pode ter um repeteco em 26 na versão da Noruega. Pode acontecer, sim, senhor. São seleções que trabalham e caminham para isso. Em especial porque tinham 2 craques em campo. A Croácia com o Modric, que era um extra-série para aquela geração. E vejo, inclusive, o Haaland até com um perfil muito mais decisivo em nível de clube, em nível de própria seleção, do que o Modric foi para a Croácia, do que ele faz com a seleção norueguesa.